Fala galera, beleza? Então nesse vídeo aqui eu vou mostrar como que você vai configurar ou fazer a utilização desse recurso, que é utilizar uma ferramenta de desbaste auxiliar no processo de vcarv, tá ok? Mencionando que esse processo vai ser um vcarv com a profundidade plana. Um pouquinho mais para frente eu já explico. Então o processo de vcarv, o nome até então já vem por esse fator aqui, que seria a questão da utilização de uma fresa do tipo vbit, que se dá pelo formato aqui da ponta, vamos dizer ali que está formando um V. Aí tem as mais diversas medidas, tem diferentes ângulos, aí cada trabalho é um trabalho. Mas basicamente o que você tem que entender é que, por exemplo, a de ângulo de 90, conforme você entrar no material, beleza, o fundo vai ter aquela pontinha reta. Só que ao mesmo tempo que ela está entrando, ela vai abrindo uma canaleta lateral também. Tá? No ângulo de 90, o pouco que ela entra no material, ela já abre uma canaleta bem larga lateral. Ok? Por exemplo, aqui tem uma de 60. Ela, ao entrar no material, mesmo que entrar na mesma profundidade que a de 90, ela vai abrir uma canaleta lateral menor. Tá? Basicamente é isso que tem que se entender a respeito disso. No programa, o processo em si ele é feito de forma automática. Você seleciona os vetores e coloca ali. Vou explicar aqui as condições que existem. Vamos utilizar como exemplo aqui o trabalhinho que eu fiz. Utilizou esse processo de vcarv, porém é uma profundidade plana. Profundidade plana aqui, ó. Essa parte que está abaixo aqui é plana. Só que daí o legal é isso daqui. O contorno da peça, aqui os cantinhos da peça, eles vão adotar o grau da fresa. Então se é uma fresa com 60, esse daqui tem um grauzinho de 60, essa rampinha na lateral. Tá? Essa questão da utilização da profundidade plana é pelo seguinte. Se eu tento criar um percurso aqui, um processo ali do tipo vcarv, nesse espaço aqui que vai compreender o vetor e até aqui, se eu não limitar como profundidade plana, o que ele vai fazer? Ele vai calcular dessa extremidade até essa extremidade de maneira que lá no fundo da peça fique formando um V certinho. Tá? Ou seja, vai entrar muito no material. Então você tem essa opção de trabalhar com esse processo, mas com a profundidade plana. Vamos ver aqui na prática, aqui, vamos dar um exemplo, quer ver? O processo em si é esse daqui. Primeiro vamos falar um pouquinho a respeito do vcarv e depois a gente utiliza o recurso. Eu vou mostrar só num primeiro momento o que acontece se eu não selecionar nada. Então o processo vai ser feito aqui, ó. Quando você quer fazer entre dois vetores, você seleciona, por exemplo, um vetor de dentro e um vetor de fora. Ele vai trabalhar na área que estiver entre os dois. Da mesma maneira, quando é um texto, se você pegar qualquer letra ali, a letra ela já tem uma parte interna. Você pode selecionar a letra e clicar em calcular, que ele vai calcular ali. Agora eu vou calcular aqui, ó. Tá vendo? Por que ele desceu tanto aqui no material? Porque ele vai tentar formar um V perfeito. Vamos calcular assim mesmo e vamos simular aqui, ó. Vai atravessar totalmente o material. Tá vendo? Então, o ângulo que ele forma aqui, ó, com relação à lateral e o vetor, se a gente não toma nenhuma atitude, o que ele vai fazer? Ele vai tentar fazer um V perfeito de modo que lá no fundo esteja fechando a pontinha do V. Tá? Então, por isso, tem que utilizar também esse recurso de limitação. Só que daí entra outra questão. No processo de vcarv, se eu limitar aqui a profundidade, eu posso limitar de acordo com o que eu quiser. Tá? Pode ser 4 milímetros, pode ser 5. Vamos colocar aqui um pouquinho mais fundo. Ó. Tipo assim, vamos colocar aqui 6 milímetros. Daí o que ele vai fazer nessa situação? Vai trabalhar nessa mesma área, só que nesse processo de fazer o V até lá no fundo, ele vai limitar ali a essa profundidade aqui. Então as laterais, todas as coisas que estiverem superficiais a esses
6 milímetros, vai ficar ali com o grauzinho da fresa. Tá vendo? E vamos simular aqui também. Tá vendo? Então, ele fez o processo de deixar o Vzinho na peça. Você pode ver que do lado tem as rampinhas aqui, que fica um detalhe muito bacana mesmo. Só que, qual é o problema desse processo aqui? O problema desse processo é que todo esse desbaste dessa área aqui, que vamos dizer, ficou como limitante, é feito só com a pontinha da fresa. Tá vendo? Então vamos ver quanto tempo demoraria isso daqui, ó. 9 minutos. Deixa eu ver se foi esse daqui. Provavelmente foi aquele ali. Vamos apagar esse. Então demoraria aqui, ó, se a gente fizesse da maneira convencional, aproximadamente 9 minutos pela simulação, tá? Vamos considerar a simulação dele aqui. Até fiz um outro vídeo falando a respeito de ajustar e tal. Não, às vezes a simulação do programa está dando uma coisa aqui. Você tem que fazer pelo menos isso algumas vezes. Pegar o tempo aqui, ver quanto tempo tem na máquina lá, quanto que na prática vai trabalhar a sua máquina, qual vai ser o tempo final, e depois você ajusta a escala ali, com o tempo vai ajustando até que se tenha uma previsão bem aproximada do que é o real mesmo. Tá? Então vamos voltar aqui, agora vamos entrar aqui na dica do vídeo. Então toda essa área aqui, vamos dizer assim, um desbaste plano, se a gente fizesse com a pontinha da fresa, cara, seria perda de tempo. Então pode ver que aqui logo abaixo tem esse recurso, ó, utilizar ferramenta de desbaste. Então o que vai fazer? O programa vai considerar essa fresa, só que ele só vai utilizar ela aonde a fresa de desbaste não couber, tá? E nesse caso a gente utiliza uma ferramenta de topo raso, que se fala, ou uma ferramenta que a parte de baixo ali vai ser retinha, tá ok? Então aí fica essas possibilidades. Se é um trabalho grande, você tem a possibilidade de utilizar uma fresa grande, uma fresa de 10, de 12, de 16, aí vai também o limitante, a capacidade do equipamento que você tem de dar conta de puxar essa fresa. Mas vamos ver aqui, ó, vamos pegar por exemplo aqui, ó, a de topo raso de 6. E vamos calcular novamente. É simplesmente o mesmo processo, só que você seleciona ali, seleciona essa ferramenta adicional, o programa ele vai calcular o que essa fresa pode fazer, ou o que essa fresa deve fazer, já que em determinados lugares essa fresa ela não consegue entrar. Se fosse um lugarzinho que não entrar de jeito nenhum, vai ser feito com a fresa V-bit. Se é um espaço maior e tudo mais, vai sobrar para essa daqui fazer o processo. Agora vamos calcular. Tá vendo? Então foi feito o processo de V-bit. Agora eu vou apagar a linha para você ver aqui aonde vai passar a fresa V-bit. Então a fresa V-bit ela vai dar basicamente um contorno aqui na peça. Deixa eu só observar, parece que ela está fazendo em 2 passadas. Vou voltar aqui rapidinho. Porque aqui está como limitante de passagem aqui, ó, 4, tá? Então ela acabou gerando 2, mas vamos fazer da forma mais eficiente possível. Talvez, enfim, aí cada um tem que conhecer seu equipamento. Isso que eu estou fazendo aqui, ó, eu vou colocar como um passe. Em alguns equipamentos é uma possibilidade, em alguns não seria uma possibilidade, tá? Se a máquina ela tem um pouco menos de força e tal, a fresa V-bit é uma fresa que exige bastante tração do equipamento. Eu sei que o meu equipamento é um pouco mais fraco, eu vou trabalhar com 2 passadas, exatamente como estava ali. Mas eu vou calcular aqui com um só, ó, 6. Vou colocar 6 e vamos calcular de novo. Tá vendo? Aqui ele tinha gerado 2 linhas. Agora pode ver, ó, nesse contorno aqui, essa linha azulzinha representa a linha de passagem da fresa. Ele vai passar uma vez só. E aqui nesses pedacinhos, aqui, ele está passando com essa fresa, por quê? Porque a de 6 ela não cabe aqui. Porque se ela coubesse aqui, então não seria feito com essa, seria feito com aquela. E o restante desse processo todo aqui, ó, vai ser distribuído com essa fresa aqui, ó.
Tá? Então vamos lá, vamos simular agora, mas vou fazer o processo de cada uma delas. Eu prefiro, apesar que ele gera dessa maneira, do jeito que está aqui, ó, ele gera de maneira que, vamos supor, dá a se entender que ele está colocando aqui que seria ideal fazer primeiro o desbaste e depois fazer o retoque com a VBIT. Por que eu inverto esse processo? Principalmente quando se trata de pedacinhos mais pequenos e tal. É porque dependendo da situação, às vezes for algo muito pequeno e a fresa VBIT passar, vamos supor que está sobrando só um pedacinho aqui, e ela passar, já foi feito o desbaste em volta, ela só está fazendo o acabamento, pode arrancar um pedacinho da peça. Tá? Sendo de madeira e tudo mais. Eu prefiro vir com a VBIT, fazer o processo e depois a de desbaste ela passa e nem toca em nada do trabalho. Tá? Então vamos lá. Eu faço dessa maneira. Ó. Primeiro eu coloco a VBIT, faço... Opa! Calculou errado. Agora vai. Primeiro eu faço já o processo do VBIT. Tá? O VBIT. Então aqui já está detalhado o trabalho, o que a gente vai fazer com outra fresa é só remover o excesso. Tanto é que às vezes você vê aí, até no próprio vídeo que eu gravei lá, às vezes a fresa de desbaste, quando ela vem para arrancar o pedacinho ele acaba se desprendendo. Então se a gente faz pela maneira como supostamente o programa está indicando aqui, tem um risco de às vezes você perder o trabalho, principalmente quando for relacionado a letras, peças pequenas e tal. A máquina fez o primeiro processo aqui do entalhe e depois entra com a ferramenta grossa e faz o acabamento final. Também já fica outra dica aqui, que é a seguinte, como foi feito aqui no vídeo, vou até mostrar. Tá? Então eu fiz primeiro o processo de entalhe aqui, seria até aqui. Tá? Exatamente como está ali na simulação. Ele fez, só que eu aproveitei também, pode ver que ele fez uma volta ao contorno aqui da peça. Tá? Por que eu fiz isso? Foi pelo seguinte, quando a gente for recortar a peça aqui, já vamos desprender ela, vamos calcular aqui, ó. Vou colocar 16 por fora. Aqui é só para simular, tá? Aqui ele está dizendo que vai furar e tal. Eu sempre coloco para atravessar um pouquinho o material para não ter risco da peça ficar presa. Então, quando a gente recorta a peça assim, o cantinho da peça ele vai ficar, vamos dizer assim, vai formar aquele ângulo reto. Às vezes até se passar o dedo aqui é perigoso cortar, principalmente com questão de laminado, tem que tomar cuidado com isso. Mas vai ficar esse cantinho reto. Se você faz assim, óbvio que é indicado depois passar uma lixinha na beiradinha. Só que você pode utilizar essa mesma ferramenta aqui que você utilizou para fazer o entalhe, para dar um passezinho aqui nessa linha. Aí você vai determinar isso de uma forma manual. Tipo assim, eu vou determinar que a ferramenta é entre 2 milímetros e sobre esse vetor aqui, ó, sobre esse vetor. O que ele vai fazer? Ele vai comer uma beiradinha da peça, tá? Mas é óbvio, isso tem que ser feito antes de fazer o recorte da peça. Vou calcular aqui para vocês verem como que é o conceito e na prática o que acontece. Então eu venho aqui, eu vou como se eu fosse fazer um percurso de corte, só que eu coloco sobre. Na simulação aqui, eu preciso selecionar a ferramenta correta, porque na hora de gerar o percurso final que a gente vai mandar aqui para o programa, eu posso salvar os dois juntos. Então ele faz a parte do entalhe e já faz isso daqui. Então eu não preciso fazer salvar dois arquivos, porque não tem como salvar ferramentas diferentes. Então vamos lá, seleciona aqui, ó, a mesma ferramenta, essa daqui, ó, de 6. E na hora de determinar a entrada, eu vou colocar aqui, por exemplo, só a pontinha, mas ela vai passar ali e vai fazer aquele grauzinho na peça.
Poderia colocar um pouquinho mais para fora, se quiser também. Vamos ver o resultado aqui na prática. Opa, sem vetor não vai. Calcular. Vamos aproveitar aqui a peça já feita, eu vou passar para vocês verem. Então, fazendo isso, ó, e dar uma passada, o que ele vai fazer? Ele vai quebrar a quina da peça, ó. Vai fazer essa quebradinha, mas isso aqui vai ser feito antes e depois vem com a fresa de recorte. Aí quanto mais eu entrar aqui nesse passe, vamos colocar 4 aqui, mais vai comer o cantinho da peça. Então fica até como um acabamento da peça, tá vendo? Então dá para fazer isso. E foi mais ou menos o que eu fiz aqui. Tá? Só que aqui eu fiz na linha bem fininha. Aí o cantinho, a bordinha da peça aqui, ele já fica com o grau da fresa. E isso, digamos assim, são parâmetros que são determinados de forma automática. Se você quisesse também, eu não quero que pegue bem em cima da linha do vetor, você poderia fazer um offset aqui, digamos, de... Vou colocar aqui tipo... Opa, que foi para dentro. Criar aqui, e na hora de calcular isso daqui, o sobre, eu calcularia nessa linha aqui que está um pouquinho mais afastada. E vamos calcular aqui. Vamos ver se muda aqui já pelo resultado final. Então são possibilidades. Tem algumas coisas que você pode fazer ali, digamos assim, de forma manual. Seria praticamente aqui o mesmo resultado que vai chegar. Então é isso aí, galera. Basicamente é isso. Então essa questão de utilizar esse recurso de desbaste, vamos ver agora quanto que deu da simulação. A primeira parte feita com a VBit deu 2 minutos e 13. E o final aqui deu 1 minuto e 31. Vamos somar aqui. 2 e 13 com 1 e 31, vamos colocar ali 3 minutos e 45 ao invés daqueles primeiros 9 minutos inicial que a gente tinha. Tá ok? Então é isso aí, galera. Vamos só ver aqui no vídeo. Nesse caso aqui eu utilizei, na prática que foi utilizada a VBit de 16, o ângulo dela é o ângulo de 60. Depois eu utilizei a de 3 milímetros aqui para fazer aqui a remoção do que ficou faltando. Outra questão também, aproveitando o vídeo aqui já para mencionar, às vezes o pessoal fala, pô, MDF fica tudo arrepiado, que fresa eu tenho que utilizar e tal. Cara, para não arrepiar o MDF, é só quando a fresa é 0 bala mesmo, e vai ser só o primeiro e o segundo corte. Mas esse arrepiado do MDF, cara, é uma lixinha de nada que você passa superficial aqui, ó, tira. Tá vendo? Aqui tem, ó, ficou assim, sempre vai ficar essas rebarbinhas no MDF, pela constituição do material. Passou uma lixinha superficial ali, você já resolve o problema. E tá aqui o resultado, tá? Então é isso aí, galera. Gostou do vídeo? Dá um joinha, inscreve no canal. Novamente fica o convite para quem quiser participar do grupo CNC em Ação. E é isso aí. Falou!